Burricast, o seu podcast da vida real para explorar IA do jeito certo. Bem-vindo à temporada 2026 com ele, Matheus Bittencourt. Galera, chegamos, ano novo, vida nova, novo formato, muitas novidades. E, obviamente, com ele, Alan Braz, que também está animadíssimo aqui para nossa reformulação do nosso Burricast e hoje estreando o formato diferente. Então, Matheus, para quem está chegando agora, ouvindo o Burricast pela primeira vez, dá uma explicada então o que é esse nosso projeto e por que deveria continuar aqui ouvindo a gente e seguir a gente em todos os locais. Essa é fácil. O Burricast é um podcast sobre IA sem hype, realmente focado na vida real. A gente quer discutir aqui o que funciona, o que não funciona, como a gente troca essa experiência, como a gente usa e principalmente que a gente fala muito e virou nosso lema, como a gente faz do jeito certo. Então, essa para você, tá na sua empresa, quer realmente implementar no seu negócio. Então, como realmente traduzir tudo que se fala, mas sem aquela coisa de marca, né? O uso real, uma palavra que a gente fala muito, com ROI, com retorno, com realmente trazer vantagens. Para isso, a gente tem que discutir, tem que trazer pessoas que estão aí na trincheira, falando, realmente aproveitando e colocando em produção projetos para rodar. É isso que a gente quer saber. E eu estou super animado, meu amigo, para ouvir, discutir, trazer um papo cada vez mais rico para esse nosso encontro aqui da vida real. Exatamente. E o nome Burricast vem da comunidade técnica do desenvolvimento de software open source e significa uma colaboração para um projeto aberto. Então essa é a ideia do nosso podcast, é fazer um ambiente aberto de colaboração. E as outras temporadas, para quem não ouviu, esse PR que a gente fala, é alguém da comunidade submeter uma participação em áudio para entrar, né? No ambiente de software, a pessoa submete uma modificação no código, no projeto, os mantenedores, que somos os hosts aqui, avaliam, aceitam ou não e publicam, ou seja, colocam isso no código principal do projeto, que é o que é aqui o episódio final. Então nós tivemos o ano passado 40 episódios, mais da metade deles com participação, mais de 30 pessoas participaram. Então vem com a gente e entra nessa comunidade aqui super ativa para falar de IA na vida real mesmo. E até assim, eu acho uma coisa que eu gosto muito. O que é o PR, que eu não sou de tecnologia? Sabe quando você faz um trabalho, você pede pro teu amigo revisar para ver se tem uma coisa errada? É essa a ideia. Então, realmente, fazer essa colaboração. Então, justamente por isso, essa temporada a gente mexeu, reformulou, focado nessa colaboração, meu amigo. Colaboração vinda da comunidade e temos uma surpresa aqui. Não estamos sozinhos. Então, ao invés de um PR ou de várias participações nos episódios, essa temporada vai ser cada episódio com um membro da comunidade, porque a IA da vida real é feito com pessoas reais, Matheus, que tem as suas questões, que tem os seus desafios, e é isso que a gente vai trazer aqui em cada episódio. Então, vem com a gente, participa e pode estar aqui no próximo episódio. Para começar, então, essa temporada, a gente chamou um amigo meu muito especial, o André Andreazzi, que reativou aqui a presença dele, é nosso contato pela Maratona de IA, que terminou agora a segunda edição. E o André, cara, ele é faixa preta de Lean, já otimizou inúmeros processos, fez transformação ágil, é Agile Master, Scrum Master, trabalhou na IBM comigo, foi para McKinsey, depois fundou uma empresa lá com suíços que chama Iceland AI. Então ele tá vivendo agora ele viveu o mundo da Big Tech, da grande consultoria e agora do empreendedorismo global. Então ele tem muito a acrescentar. Bem-vindo, André. E conta aqui um pouco pra gente como foi a sua participação na maratona e pra gente fazer esse primeiro episódio dessa temporada aqui. Bom, prazer estar aqui com você, né, cara? Depois de tanto tempo a gente se reencontrou aí. E é verdade, reencontrei com a comunidade e com a maratona, né? A comunidade já faz um bom tempo que eu tô lá só meio que escutando e tal, comecei a participar um pouco mais, e pinta com notícia todo dia, né? Todo dia a gente atualizar de alguma coisa lá. Hoje apareceu o novo lá do tal do, nem sei mais qual é o Cloudbot, já não sabe, ninguém mais sabe o nome disso. Provavelmente até sair o episódio, vamos dar um nome novo. Já até sair já é outro nome. E a maratona foi muito legal, a maratona, até acho que eu cheguei a comentar com vocês em off ali, depois da maratona, foi super legal testar aquelas coisas de
forma meio que ativa, eram coisas pequenas, mas você conseguia ver funcionando rápido, conseguia entender como funcionava aquelas coisas todas. Até a última parte ali, um pouco de spoiler ali de N8N e tal. Dá uma ajudada a tirar um pouco dessa mítica da facilidade que é a IA, que não é tão fácil assim, que requer certo conhecimento, requer certas coisas ali, a gente sai andando. Então, vale a pena para estudar, sempre estudar. Tô fazendo MBA de IA e me meti na batata, foi ajudou ainda muito a entrar na maratona. Pô, tem muito. mais, né? Tem mais vindo aí, né? Entendi que vai ter outros. Teremos outros. E daqui a pouco teremos mais novidades sobre isso, mas, André, muito obrigado. Obrigado pela confiança. E, de fato, tá aqui com a gente, né? Fazendo essa abertura aqui dessa nova temporada. Até porque, realmente, vendo aqui, né? A gente conheceu pela maratona, vendo sua carreira e tudo mais, eu fiquei pensando assim, você é um homem de transformações, né? Então, você realmente viveu muitos ciclos, fez transformações na empresa, em processos, negócios. Sempre a gente está nessa questão de sair do status quo, né, e fazer alguma coisa diferente. Eu acho que hoje a gente vive muito isso, do lado N motivos. Mas vamos botar aqui o pé no chão, né? Você ainda mais aí, né? Agora o cara é chique, né? Na Suíça, aí na Europa, né? A empresa aí estava explicando que é alemão. Até pedi para ele em off aqui me explicar umas palavras em alemão. Mas eu acho que na vida real, você que está realmente empreendendo, né? Vivendo isso, você pode compartilhar com a gente, de fato agrega valor quando a gente fala em trazer IA para casos reais e casos que realmente escalam. Qual a sua experiência? O que você pensa? Cara, IA, cara, você tem vários reportes aí falando de IA falhando miseravelmente, né? Acho que o MIT saiu no meio do ano, se eu não estou enganado na data, tal da 95%. Eu não sei se tudo é tão verdade assim, tão ruim assim. Mas o fato que eu mais percebo é que é uma ferramenta tal qual outra. Se você souber bem usar bem, você vai se dar bem com ela. Sobre transformação, é verdade. Se a gente olhar para trás, você vai ver RPA foi também uma onda, não foi uma onda tão grande, obviamente, mas foi uma onda importante. Tal do ágil lá atrás, quando eu conheci o Alan, eu estava nessa onda de ágil, aprendendo ágil, dando consultoria interna até na época. Depois a gente viu a de digital, né? Porque uma coisa levou para outra, então você tinha projetos menores e tal, e cada hora você tinha uma ferramenta nova ali para usar. E digital, para mim, foi um aprendizado muito importante. Eu estava bem na hora ali dessa transformação e as pessoas faziam qualquer coisa com digital. Qualquer coisa no celular era válido para chamar de digital ali, mesmo que ninguém usasse. E eu vejo a IA fazendo algo parecido, uma ferramenta que é muito mais simples, pelo menos aparentemente é mais simples de usar, e as pessoas se perdem um pouco, achando que não, é tranquilo de implementar. E não é, né? Então a gente está vendo isso, o que eu para mim é isso, assim, é uma ferramenta muito legal, muito útil. Eu uso, aliás, depois da maratona, inclusive, eu decidi trocar, eu estava usando muito ChatGPT e o notebook ali, eu fiz um teste antes da maratona, não entendi muito bem, agora com a maratona eu consegui usar melhor. E eu confio mais, porque eu uso as minhas fontes, então eu consigo bater com a resposta, com a fonte, com o que eu conheço. Se eu não conheço, eu volto na fonte para ver se está falando alguma besteira. Então é mais seguro, eu me sinto mais seguro ali. Mas acho que, para mim, é uma forma natural de ver, é mais uma ferramenta tal qual outras, cara. Alguém eu vi isso em algum outro vídeo, né? O cara falando que é um Excel. É um Excel. Faz outras coisas, mas é um Excel. Sabendo usar bem, cara, sustenta a empresa, né? Como a gente sabe que muita empresa é baseada em Excel. A gente bate muito nessa tecla de ferramenta, mas outro dia eu tive um debate interessante com o CEO de uma empresa que eu truquei. Eu falei, bom, IA não é só uma ferramenta. O ChatGPT é uma ferramenta, o notebook LM é uma ferramenta, mas IA como tecnologia é quase que uma infraestrutura, né? Quase como uma eletricidade, Sim. É quase como... Isso que tem esse papo de já estar praticamente modelos de IA, os LLM, já serem até commodities, já tá ali disputando no custo dos centavos, porque já virou uma infraestrutura praticamente. E você, André, colocou uma coisa interessante que uma hora você falou o uso de ferramentas, então a gente vê isso muito bem separado, todos nós como profissionais, como estudantes, como professores, usando o IA para nossa própria produtividade, mas você falou implementar IA.
E aí que eu queria explorar um pouco, porque implementar, que pelo que eu entendo, eu vou construir uma solução, ou eu vou reformular o meu processo com o IA no meio, ou fazer até o AI first, a gente repensar, redesenhar os processos com o IA como sendo as principais ferramentas, e hoje com acesso aos LLMs isso virou possível. Então como que você vê nesse aspecto de implementador, nessa novo ciclo de transformação? Que eu acho que a gente pode, assim como a gente teve a transformação ágil, a transformação digital, agora a gente tem uma transformação de IA. Cara, com IA, talvez. Para mim, é verdade. Quando a gente fala de implementação, é porque é muito mais poderoso do que outras ferramentas. Né? A gente chama de ferramenta porque eu concordo com você, é o ChatGPT e tal. Mas no fundo, você pode implementar modelos e modelos de IA usando o ChatGPT, usando outros, às vezes não usando uma LLM pública, você põe uma interna e tal. Então, no fundo, você implementa a capacidade da IA, se é que eu posso explorar desse jeito. Mas ainda acho, pensando como ferramenta, você colocou eletricidade, tem um artigo que fala sobre isso, que é a nova eletricidade. Acho que é na Harvard Business Review, eu não lembro qual o título, mas tem um. E é verdade, é uma infra, você tem que saber implementar. A analogia da eletricidade é até legal, porque se você voltar lá no início dos tempos lá da Revolução Industrial, você tinha tal da eletricidade nova, ninguém sabia usar, né? Os caras tomavam choque com aquilo. Então teve um momento, demorou, mas teve um momento de aprendizado parecido. E vamos combinar, se você tinha uma máquina a vapor e tinha uma máquina elétrica, provavelmente a máquina elétrica era menos manutenção, era mais útil, era mais produtiva que a máquina a vapor, e a troca era inevitável no médio e longo prazo. E a vai passar pela mesma coisa. Só que vamos pensar, eu vou trocar uma máquina agora que eu não preciso mais. Tipo, você não precisa trocar a máquina, você desativa a máquina e não põe outra no lugar. Se a máquina não é útil, não é útil. Então implementar, para mim, passa por isso. Passa por revisar coisas, revisar o que eu faço, entender bem o que acontece no meio desse negócio, capacitar as pessoas, para nesse caso não tomar choque. O choque hoje é publicar coisa que não deveria, né? Já lá da Deloitte na Austrália, vocês devem ter visto, vocês viram, a Deloitte foi multada. Assim, tomar choque é isso agora, não é só um choque que mata alguém, pode matar uma companhia inteira, pode deixar muita gente desempregada. Então, tem uma coisa de implementar, para mim, passa por implementar, como vocês falam, do jeito certo. Não é sair botando IA em qualquer lugar, eu criei um modelo aqui, vou botar para funcionar. Peraí, mas eu preciso que esse modelo funcione. É isso que eu quero fazer mesmo, é isso que precisa ser feito. Então, tem essa coisa anterior aí, que eu acho que é entender bem o que tem, que de volta ao básico aqui, né? Entende bem o que tem na planta, entende como funciona. Aí sim, avalia esse processo, cria um processo já pronto para IA. Não adianta pegar uma máquina a vapor e colocar na eletricidade, não vai te ajudar muito. Então, como é que eu faço essa troca? Eu acho que essa para mim, é a base de tudo. Depois tem pessoas, tem cultura, a gente pode falar mais disso, mas para mim é por aí. Tocou num ponto muito importante, que é a mensagem que a gente tinha desde a primeira temporada aqui no podcast, que é fundamento. A gente precisa ter fundamentos, não só falar sobre ser especialista em uma ferramenta ou outra. Então, acho que fica muito forte essa mensagem, que eu concordo com você, vários projetos não vão para frente, porque não saem daquele piloto. Uma coisa é fazer um piloto, outra coisa é colocar em produção, escalar, ter muitos usuários, e você se preocupa com outras situações, como eu garanto a segurança, a governança, a escala, monitoramento e assim por diante. Então, eu acho assim, realmente pensando, né, em todo, e principalmente nessa sua jornada de transformação em N empresas, em N mercados, indústrias e assim por diante. A gente já falava isso, né, mas eu acho que agora é mais forte do que nunca, até comentou, né, sobre o jeito de usar as ferramentas e até como a gente lida com essa necessidade, né, como IA, dessa forma. Em consultoria, você deve ter realmente percebido, e eu acho que dá para ouvir você falando sobre isso, um motivo da gente começar pelo porquê. O porquê começar, o que tem que ser feito, né? Qual o problema que a gente tem que resolver? A gente fala muito isso na maratona, eu acho que isso é muito importante. Então, assim, volta a esse processo. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente sobre isso. Talvez essa vivência sua, né, de consultoria, de passar por várias transformações, te fez destacar a importância de você construir essa linha de raciocínio, de como você pensar e estruturar. Porque agora a gente fala muito como construir um prompt, mas a gente tem que pensar em como construir esse prompt, não só o prompt, mas o que a IA tem que fazer. Você acredita
acredita nisso? Que dar esse passo para trás é o que poderia garantir projetos mais relevantes quando a gente fala sobre colocar em produção? Ah, sim, sem dúvida. Assim, a consultoria ajuda muito nesse ponto mesmo, é verdade. A gente, por muito tempo em consultoria, você acaba desenvolvendo a habilidade de estruturar o problema, né? Tanto a solução também, mas você começa estruturando bem o problema. E é a forma de dividir o tamanho da coisa, dividir o problema. Não dá para resolver tudo de uma vez, e aí sim você vai para esse lado. E o meu background também é tecnologia, então eu acabo usando a lógica aí um pouco para isso acontecer, estrutura, né, um pouco mais lógica para fazer isso. Quando eu comecei a usar, sei lá, dois anos e pouco atrás, sei lá quando, comecei a usar IA, nessa época acho que foi o ChatGPT mesmo, eu notava que o prompt era onde eu resolvi o problema. Que não é que eu fazia um prompt e resolvia. Não, estruturar o prompt para a máquina entender era metade da solução. Antes de dar enter, eu já tinha entendido muito mais do que o normal. Então, o fato de você resolver, né, se você pegar um problema, dividir esse problema em pedaços menores, né, você vai acabar, acho que metade do problema é saber qual é o problema, né? Metade da coisa é saber que aquilo é um problema. Então, se você já reconheceu que é um problema, já tá metade resolvido. Então, vou botar uma estrutura lógica nisso, pensando que você está falando com uma máquina, de cara já me ajuda. Pelo menos a mim, me ajuda bastante. A hora que você dá o enter, obviamente que você tem que saber o que está saindo ali, faz sentido ou não. Então, uma coisa importante de pensar também é que para tirar um pouco essa mítica da mágica e tudo é fácil, não acredito em nenhum problema complexo sendo resolvido com um prompt, cara. Você tem que estruturar isso muito bem, múltiplos prompts, pelo menos para mim, sempre são alguns prompts, né, de distância entre eu e a solução. E essa estruturação dos prompts, muitas vezes me viu fazer a pergunta errada, né? Você vê a resposta, pô, não era isso, era outra coisa. Aí você refaz seu prompt e tal. E agora com o Notebook LM, que tem as fontes, é mais legal ainda. Eu consigo consultar o que eu estou perguntando para ver se veio dali e tal. E está sendo muito útil isso. Então, gosto bastante dessa ideia de conseguir validar o que eu estou falando, que é uma preocupação que eu tenho faz bastante tempo já. Que as coisas saem e não saem com palavras que eu usaria, ou às vezes mudo o sentido de algumas coisas. Eu sempre reviso o que sai da resposta. Nunca um copia e cola, nunca vai ser copia. Isso é muito importante, porque você tocou num ponto que a gente queria trazer aqui, que é justamente esse. No mundo que tem várias IAs disponíveis, várias ferramentas, o diferencial é ter esse julgamento, é saber usar, então como estruturar e realmente como pensar. Talvez a gente esteja discutindo muito produtividade, sempre útil, mas a diferencial humano vai ser essa criatividade, essa inovação no modo de resolver, não necessariamente na ação de resolver. Exato. Principalmente quando a gente chega num projeto novo, né, André, ou num cliente, o cara fala, não, eu quero usar o Copilot aqui. Aí você começa a perguntar, mas que problema você está tentando resolver? Não interessa, eu quero usar porque o meu chefe pagou aqui, eu quero usar. Então, assim, é complicado, né, porque fazendo até um link com o que você disse do notebook, de você contextualizar a IA foi feita, a IA generativa foi feita para gerar coisas, né? E nós temos que saber o que nós queremos que ela gere, que é um prompt, é muito fácil, todo mundo hoje aqui, né? Hoje, no dia a dia aqui eu faço pelo menos 30 prompts para coisas aleatórias no meu dia a dia no trabalho. Então, assim, tá muito fácil. É quase, eu mando mais prompt do que escrevo mensagem no WhatsApp quase hoje. Então, fica muito fácil. Mas, que você disse, a IA vai gerar coisas. E aí, nós temos que saber se tá resolvendo o que a gente quer ou não. Como, sem contexto, né? Sem usar uma ferramenta que contextualiza, acho que por isso que você gostou mais do Notebook LM, porque, para quem não conhece, não fez a maratona, o Notebook LM é uma ferramenta de IA que a primeira coisa que você tem que fazer é subir um conteúdo, seja um link, um arquivo, e ela só fica disponível para você usar depois que você prover algum tipo de contexto. Quando eu coloco o contexto, pressupõe que eu vou saber validar muito mais fácil o que tá, a resposta que vai ser gerada. Eu vou usar a ferramenta a meu favor, né? Eu quero resumir, eu quero analisar uma proposta, eu quero escrever um orçamento, que seja, né? Mas eu sei sobre o que ele vai escrever. E eu achei interessante essa sua colocação, porque hoje em dia não, o pessoal quer escrever um e-mail bonito, não quer resolver o problema, porque às vezes não quer nem pensar que problema quer resolver, né? E como que você vê esse impacto aí nessa ilusão que a gente tá vivendo de competência da IA para cortar caminho quase, né? Então, esse acho que é o principal problema, né?
até uma história rápida aqui, eu tava conversando com um amigão meu, tal, aí deve fazer quase um ano isso, a gente tava conversando tal, e ele me vendo falando de IA, quase toda vez que a gente se encontrava, eu meti um IA em algum lugar. E aí um dia ele começou a usar o Copilot. No meio do dia me ligou. Cara, você não sabe. Ele começou a contar no Copilot. Ele fez um relatório da reunião melhor do que eu faria, não sei o que, tal. Falei, pelo amor de Deus, cara, você não mandou isso pra ninguém, né? Ele, não mandei ainda, mas eu vou mandar agora. Falei, calma, leia o que tá aí. Valida que você tava na reunião, valida que o que foi falado tá aí mesmo. Aí ele, não, claro, vou fazer isso. E ele fez isso, validou e tal. Falei, pelo amor de Deus, cara, nunca copie e cola. E meio até louco, assim, acho que é exagerado da minha parte, mas eu gosto disso, cara. A diferença tá, né? A diferença tá na capacidade de ver se a resposta faz sentido. Você sair fazendo um prompt para cortar caminho e escrever o e-mail, eu já vi e-mail escrito por IA, que o cara foi, inclusive, a resposta da IA. Tá? Eu vou oferecer um e-mail para você e tal. E embaixo, se você quiser, eu posso também gerar, sabe? Cara, nem leu o e-mail, você nem leu. E aí, por mais que você fale, não, mas a mensagem era aquela, faltou carinho, né? Faltou um cuidado com a pessoa que vai ler o e-mail, no mínimo. Então, esse é o menor dos seus problemas. Ter mandado algo que não faça sentido, ou que se comprometa com algo que não deveria, ou que abra uma informação que não deveria. Então, você pode ter um monte de problema nessa linha. Então, alucinar é uma coisa real e as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Portanto, para mim, isso é uma opinião humilde minha aqui, a experiência vem dos problemas, e se você não sabe o que você está perguntando, você não tem que saber a resposta mais perfeita do mundo, mas você tem que saber do tema. Eu perguntei, estava conversando com vocês, tem que fazer uma dieta forçada e tal, não sei o que. Eu perguntei sobre um alimento, me falou para comer todos os dias. Aí deixa eu ver, e fui ver que é um aumento que aumentava demais o triglicéridos. Ou seja, ia me matar aquilo. Mas beleza, o cara falou, cara, isso aqui faz muito bem para a saúde, e não faz. Então assim, eu só olhei porque eu fiquei na dúvida, mas se eu fosse, faz uma dieta qualquer, poderia ter saído uma... Então não tá no prompt a resposta, acho que tá na experiência que você tem ou que você adquire com aquilo no caminho, assim, no caminho da resolução do problema vai estar a experiência. Isso é uma coisa que a gente desmistifica na nossa maratona também, porque entender o que essas IAs têm por trás, porque justamente ela não tem o conhecimento, André, ela não vai saber que o alimento substitui o remédio. Eu já tive caso aqui também de gente que parou de tomar remédio de pressão porque começou a comer batata doce, entendeu? E daí teve crise e foi hospitalizado. Então, com essa questão da saúde, a gente vai trazer médico aqui, a gente vai trazer convidados da comunidade que participam muito para discutir esses temas, mas é aquele caso clássico, né? Você vai falar assim, eu posso comer lixia para melhorar o triglicérides? É claro, lixia é um ótimo alimento para diminuir o triglicérides. Daí você sabe que não é, você escreve, não, mas não é, faz mal porque aumenta tudo. Com certeza, você tem razão, André, sua sabedoria é magnânima. Não faz, entendeu? Então assim, gente, pelo amor de Deus, né? Isso me lembra lá, o Matheus vai lembrar que tinha o livro Medicina de A a Z, lembra? Que era um livro de receita, mas para curar doença. Então assim, a gente tá vivendo isso em escala e absurdo, porque é muito complicado, né? Um comentário que agora você me fez lembrar, há um pouco tempo atrás, se não me engano, na última eleição, a gente brincava da tia do Zap, ficava mandando os fakes sem validar, lembra? Porque o Bolsonaro isso, porque o Lula aquilo, fake news e tal. E minha mãe mandava vídeo sem... Eu falei, mãe, mas você viu isso aonde? Não, recebi no Zap. Agora a gente recebe no chat GPT. Você pergunta lá, o Lula vai cortar o Bolsa Família? Vai cortar o Bolsa Família, excelente ideia. O Bolsonaro vai ser eleito? Vai ser eleito, excelente ideia. Então, assim, tudo vai ser meio assim, tem que tomar um cuidado enorme. E eu acho que aí você toca um ponto principal, que então não é só sobre usar, mas ter a maturidade e responsabilidade de usar. Porque aqui a gente tem que saber não só como escreve, que eu acho que vejo muita gente preocupando só em como aprender a escrever prompt, mas esquece de fazer a validação do resultado, esquece da responsabilidade que tem no momento que você pega e faz só um Ctrl-C, Ctrl-V, um copia e cola e joga no lugar. Então aqui eu acho uma pergunta talvez mais provocativa para você é justamente isso. Você já deu alguns exemplos aqui, mas eu acho que queria reforçar. Então, no momento que está, obviamente, tentando usar IA em várias coisas, né, e é super estudado para isso, onde seria o momento de puxar o freio de mão? Onde seria o momento, então, a gente falar, opa, né,
não faz sentido, e talvez aqui a gente tem que colocar o nosso diferencial humano, aqui eu preciso ter uma atenção maior, ou que, por saber como funciona, não dá para acreditar, igual você falando, eu lembrei de um caso de uma pessoa que foi viajar, perguntou se precisava de visto, falou que não, chegou lá, não conseguiu entrar no país. Então, assim, como realmente saber se linear entre posso usar, não usar, e baseado na sua experiência? Você pode compartilhar com a gente. Olha, Matheus, eu acho que a primeira coisa que me ocorre é a IA não é a origem. A IA não, para mim, na minha opinião, humilde aqui, aí outros serem mais experts que eu poderiam comentar a respeito, mas para mim, o número 1 é a IA não pode ser a origem. Então, a IA tem que ser, para mim, é uma coisa de consulta, é uma ferramenta de consulta. Eu vou escrever um texto, é o roteiro aqui do podcast. Eu escrevo primeiro. Eu escrevo o podcast, as mensagens que eu quero dar, o tempo que eu tenho, etc. Eu escrevo. Eu defino como eu quero. E aí, óbvio, vale a pena botar no ChatGPT ou no Notebook ou qualquer outra ferramenta, você refina para mim, ou detalha para mim, ou coisas desse tipo. Então, quando eu faço isso, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu quero, tá muito claro por que eu tô consultando, eu posso fazer 15 prompts daquilo, que eu vou saber a resposta, consigo validar se a resposta faz sentido ou não. Então, se eu tô fazendo isso na iCloud, por exemplo, a gente faz processo, a gente revisa processo para implementação de IA. É o que eu faço, eu olho o processo, mas eu sei qual é o processo. Estou fazendo um processo de uma planta, sei lá, manufatura de carro. Aí coloca lá em saque. Peraí, em saque? Você nem saca um carro, né? Já em saque é outro tipo de produto que você tem na. Então, esse tipo de coisa tem que saber o que está ali saindo da resposta. Então, a gente na iCloud, isso é uma coisa que a gente tem muito sério. A gente fazia isso logo no início para salvar tempo, até porque todo mundo estava meio que em dois, né? Que ser empreendedor, cara, empreendedores tem que ter uma perna em cada lugar, né? Bom, vocês sabem disso, já viram muitos aqui, mas a gente usava, acho que o Gama, eu usei um outro também, que não lembro o nome agora, para fazer slides. Cada slide saía de um jeito, as mensagens não eram aquelas, então a gente começou a ver que, a gente cria e refina com a IA. Então, nada, nenhum PowerPoint, nenhum e-mail, nada que a gente faz sai direto da IA. Sai da gente e refina, melhora um texto, né, corretora ortográfica, se escreve rápido, né, mas é isso, assim, não tem... O nosso freio de mão é antes de começar. Nossa. Isso eu tenho que saber o que eu quero e escrever o que eu quero primeiro. Depois eu pergunto e valido com outras coisas. Você fez um comentário sobre manter a identidade humana. Cadê o toque humano? Cadê a sensibilidade? Eu vou dar um exemplo aqui que o Matheus adora, que é assim, o que é menos pior, Matheus? Você que fala muito de LinkedIn, de ajustar, de dar mentoria nesse aspecto. É menos pior eu ter uma foto minha com fundo preto na balada com aquele olhinho vermelho de flash, ou eu ter uma foto de terninho feita por IA, maravilhoso, barbinha feita. Qual que é menos pior, Matheus? A perfeita artificial ou a totalmente esculachada natural, mas com ali tá a minha essência. A minha não, porque eu não tenho foto de fundo preto na balada, gente. Mas como que a gente faz esse equilíbrio? Justamente a vida não precisa ser esse 880. E eu acho assim, eu adorei esse teu ponto, André, dessa senioridade, maturidade. Então, assim, é um tópico que eu adorei, que a gente comentou na nossa temporada passada, do Powered by Human, né? Do toque humano, que eu vejo, eu falo muito isso aqui, né? Falo para meus alunos, falo aqui no podcast, que a gente tem que entender que no mundo que tá todo mundo automatizando, fazendo IA, ter um toque especial, um jeito do André, do Matheus, do Alan, esse vai ser o diferencial que vai agregar valor. Vai agregar valor na sua apresentação, né, no seu e-mail e assim por diante. Então, acho assim, trazendo um pouco para cá, felizmente já estamos chegando aqui no nosso fim. Olha, por mim, eu ficava aqui uma hora conversando, adoro esse tema. Então, André, você que tem essa experiência tão vasta, internacional, vendo diversos projetos, né, e eu acho que realmente esse pé no chão focado em resultado. Hoje, de fato, a gente fica muito naquela coisa, né, IA, né, vai tirar os empregos, a gente vê muito layoff acontecendo, em muitas empresas indo nessa direção, justificando pelo uso de IA. IA, agora agente de IA e assim por diante. O que você pode, talvez, passar para o pessoal que está ouvindo a gente, né, no momento que a gente fica assim, caramba, como é que eu faço, né? Posso estar em vários estágios da carreira,
obviamente é uma preocupação. A gente fala muito aqui sobre aprender, sobre usar, sobre realmente usar do jeito certo, mas como você, com sua experiência, viveu várias transformações disruptivas, né? Várias coisas que mudaram o mercado, uma com impacto maior do que a outra, você com a sua experiência, realmente, como a gente pode, né, surfar essa onda sem ser derrubado por ela? É difícil. Assim, eu acho que é inevitável que a gente tenha impactos aí nos layoffs e tal. Acho que é meio impossível de não tocar nesse tema, né? Você tem, se a gente for voltar na história de novo, você vai ver que a gente automatizou a indústria automobilística, por exemplo. Vai hoje numa empresa automobilística e vê o que tem, quanta gente tem. Não tem o mesmo número de pessoas que tinha nos anos 90, seguramente, né? Porque tem um robô para todo lado. Você vai ter, né, até para pintar agora o carro entra dentro de um tanque, não tem mais um cara pintando o carro. Então, eu acho que isso vai acontecer. O que eu vejo que está acontecendo é que eu tenho falado com muita gente, não só em consultoria, no mundo de advocacia e outros tantos, que os júniores estão sendo substituídos pela IA. Sim. E esse para mim, é um problema mais sério do que simplesmente substituição. Porque a cadeia natural é você contrata alguém mais júnior, que vai aprender com mais sênior, esse mais júnior vai fazer as tarefas mais básicas. Claro, está aprendendo, ele precisa fazer as tarefas mais básicas para poder pegar mais complexas depois. Se ele não está fazendo isso, quando o sênior se aposentar, e não vou entrar aqui na discussão de se aposenta ou não, vamos esquecer essa parte, mas quando esse cara se aposentar, e aí? Quem que vem? O ciclo, né? A inovação. Porque é muito boa em fazer tarefas simples, né? Então... Isso que eu ia falar agora. E assim, por mais complicada que a IA seja, sei lá, por mais complicada que ela seja capaz de fazer a tarefa, se a IA faz uma tarefa X, vamos combinar que qualquer um da concorrência também vai fazer a tarefa X e IA. Então não é diferencial. Você vai fazer igual a todo mundo. Uhum. A diferença vai estar em quem usa. A combinação é que vai trazer a diferença. Então, se você tem um júnior que não sabe fazer, porque você não ensinou, quando chegar a hora dele ser sênior, ele não vai estar pronto. Ele vai ser júnior ainda. Você não vai conseguir evoluir esse cara, né, essa pessoa para estar bem depois. Então, essa preocupação, essa é uma coisa que me preocupa mais. Que vai acontecer? Vai. Eu acho que está acontecendo, a gente está vendo isso por questões de custo, inclusive. Você pega advogados que, em vez de pedir para um júnior revisar o contrato, ou não revisar, não, eles faziam o contrato e eles revisariam, ele joga no ChatGPT e revisa o contrato, né? Talvez a solução seja a gente começar a treinar o pensamento crítico, porque a execução em si, a IA já vai fazer das questões simples, né? Mas aí eu ensinar a estruturar o problema, a entender o problema, aí atrás, por que você está fazendo isso? Porque antes, realmente, a gente passava uma tarefa para os juniors para eles não pensarem o que tinha que fazer, para eles simplesmente fazerem. Agora não, além de pensar o que tem que fazer, minimamente vai ter que saber validar o que foi feito, que é esse exemplo que você deu. Ao invés do advogado revisar, o júnior já vai ter que revisar. Então vai ter que amadurecer antes e a gente vai ter que ter mais trabalho para mentorizar antes para coisas mais complexas, com certeza. Até porque as gerações mais novas já chegam mais safas nas tecnologias mais novas, então também vai ter esse impacto, né, André? Sim, só que eles chegam menos experientes nas coisas práticas. Porque como ganhar experiência sem tempo. Sim, aí entra nesse... Isso, só que... Não, mas tem um problema maior aí, que a gente pode usar outro podcast para falar disso, que é, cara, tem um problema maior de capacidade mesmo. As pessoas estão dedicando menos tempo para aprendizado real, formal, de carreira, do que elas tinham no passado. Eu vi um número de um médico dizendo que tem menos residências hoje. Eu estou falando de quase um quarto das residências, quase um quarto das cirurgias que os residentes assistem hoje do que assistiam há 20 anos atrás. Sim. Ou participavam, né? Não sei se assistia o termo certo, mas assim, antes eu participava de quase 400 e poucas num período de residência, agora não chega a 200, chegam 150, 100 e pouco. Então assim, se o júnior já está aprendendo menos, e aí é por dedicação, é por um monte de coisa, tá? Tem gente que se esforça mais, gente esforça menos e tal, e beleza. Mas se já tem menos, e aí depois que vai para o mercado de trabalho ainda não tem, pode ser outro problema mais sério no futuro. Mas é outra discussão, eu acho. Mas entra nessa questão de... Concordo. São as 10 mil horas de voo, né? Que tinha lá Isso, exatamente. Aí, se hoje em dia o cara com 100 horas de voo já acha que vai sair voando, acelerou, isso. Não tem como, essa parte não tem como acelerar. E provavelmente transmite uma mensagem que é mais fácil.
e não precisa percorrer essas quilometragens, vamos dizer assim. Eu acho que eu concordo com o André, é um ótimo tópico. E obrigado, André, por trazer isso, porque essa discussão mais densa que a gente queria, né, Alan? Eu acho que materializou o nosso pedido, trazer a vivência do mundo real para problemas reais, que a gente tem que abrir essa discussão. Então, tô pensando aqui, né? André, se você pudesse deixar uma última mensagem para quem está ouvindo a gente aqui, né? E provavelmente aí, você que passou da maratona, você que, né, vive isso, está vivendo e toda grande experiência. Implementa projeto de IA mesmo ali, implementa a gente, faz RAG, bate cabeça. Exatamente. E mandou mensagem aqui, pô, já tá tudo indexado aqui bonitinho, por que não tá indo? Que vive, né? Ué, não é só isso, né? Só joguei aqui, porque... Então, se você mandasse assim, uma colaboração, uma revisão, ou como a gente chama aqui, o nosso PR, por favor, mande a sua mensagem para quem manda a gente. Cara, tenho duas mensagens. A primeira é entende o problema primeiro, assim, estrutura o problema, tenta estruturar o problema, divide, sabe, organiza suas ideias, e aí sim vai botar no prompt, ou vai tentar usar algum tipo de solução, seja prompt, seja de outra forma, não importa a solução em si, importa entende o problema, entende em detalhe, tenta você saber do que está acontecendo primeiro, e aí você vai conseguir dividir esse problema, organiza, prioriza, inclusive, tem coisas que você não precisa resolver agora, pode resolver depois e tal, e aí o potencial acho que é enorme de conseguir ajuda com uma ferramenta dessa. A outra coisa é pensando mais em quem está liderando e sofrendo pressão para implementar IA em todo lado. Eu tenho conversado com muita gente e eu recebi comentários do tipo, eu queria só automatizar o envio de e-mail em certos momentos, ou eu quero só botar IA para não ficar para trás da concorrência. Empresas gigantescas pensando assim, existe mesmo pressões para que essas empresas façam isso e tal. E aí eu acho que tem 5 coisas que tem que ser consideradas aqui. Não é só implementar IA. Primeiro tem que entender bem o problema de novo, tem que entender qual é o processo que você vai... Por que você vai botar IA? Qual é o objetivo dele? Deve ter um processo lá que você precisa melhorar, entende o processo. Forma as pessoas. Né? Você comentava antes aqui do fluência. Gera fluência nas pessoas. Tem que saber o que é IA, qual é a implicação de colocar. A gente está preparado com dados para isso. Então, formar as pessoas, permitir que as pessoas aprendam a lidar com isso. Acho que é importante. A outra coisa é a cultura da empresa tem que permitir também. E é um negócio que você tem que aprender muito, dá muito problema. Não é um negócio que você vai gerar 2 prompts e vai funcionar. Você vai ficar fazendo modelo, depois outro modelo, depois melhorando, depois outro modelo. E esse negócio vai evoluir para sempre, não vai ter parada. A cultura tem que permitir isso. E isso leva a, obviamente, adaptação. Você tem que adaptar a empresa. E aí a gente fala de organização. Né? Não dá pra gente falar de IA, se a gente voltasse no tempo lá nos anos 80. Você tinha os departamentos todos fechados, a comunicação tudo via, né, liderança e tal. Agora não, você bota os times lá, os times têm que ter capacidade. Então a empresa tem que estar preparada isso também fisicamente, ali, estruturalmente para fazer isso. Então pensar um pouco na adoção de maneira mais pontual, mas mede o benefício, o problema antes, mede o benefício depois, mostra que aquilo vai melhorando, a adaptação vai ser para sempre, não vai ter mais entrega de projeto. Mais do que nunca, a gente está numa era onde não existe mais entrega de projeto final. É para sempre. Você vai botar um negócio, vai aprender, você vai coletar dados daquilo, vai refinar, vai melhorar mais e por aí vai. Né? Acho que essas são as minhas duas. Cara, PRs. Muito legal, cara. Muito bom. Pé no chão, né, Matheus? Não, adorei. Choque de realidade que a gente quer levar aqui. André, muito obrigado por você ter vindo aqui participar, fazer essa abertura dessa temporada com a gente. Com certeza, ele tá lá na nossa comunidade, é super ativo, né? Já fez aí contato com o Devolder, que provavelmente é um outro, provavelmente vai estar aqui. Spoiler. Mas acho que a mensagem que fica aqui desse episódio é isso, essa criatividade, capacidade de estruturar os problemas. E eu fiz até o ano passado, Matheus, palestra de AI First, de tipo, colocar IA na frente, IA executa, mas eu tenho visto agora o Human First, humano na frente. Isso veio cheio aqui com o André. Né? Nós temos que estruturar, seja o prompt, seja o problema, seja o entendimento, seja o departamento, seja o plano de estudos que a gente quer. A IA vai executar, o André falou em refinar, isso eu nunca tinha visto, né? Vai refinar pra gente, vai analisar, vai acelerar, que é o ponto da produtividade, mas no final, o humano, nós que temos que revisar, dar aquele nosso toque, além de conferir tudo que a gente sempre fala, que é um nervoso danado. Então,
Então não é o humano no loop, Matheus, é o humano nas pontas. Nas pontas, né? Exatamente. Linha fim, começo ao fim. Uma grande mensagem, de fato. Olha, eu tô muito feliz. Muito obrigado, André. É um prazer demais fazer essa troca, esse papo sério, né, de conteúdo com você. Obrigado pela participação, obrigado por estar na nossa comunidade, por ter participado da maratona. E agora a mensagem para você que está ouvindo pra gente. Então, quer co-criar esse futuro da IA que a gente está querendo tanto? Venha co-criar o Pull Request. Como? Simples. Só entrar na nossa comunidade. Qual o link? comece.ia.br. Faça como o André. Venha para alguma comunidade, participe, gente. Não só mande suas dúvidas, mande curiosidades, o que você aprendeu. Essa participação que a gente cria esse network, vamos se conhecendo, realmente essa troca de experiência que a gente quer. Para esse podcast aqui mais pé no chão, né, falando sobre a vida real, porque sim, é lindo no PowerPoint, mas na vida real a gente tem que sujar um pouco a mão para fazer acontecer. E André, muito obrigado, né, de verdade. Eu treinei aqui, não sei se vou falar certo, mas é Dank, que eu vi que é um obrigado em alemão, então muito obrigado. E depois o André tem que também voltar um dia para falar pra gente como faz para o cara recebe em franco suíço, como que ele faz para receber essa grana aqui no Brasil. Precisamos fazer esse pulo. E também um último dos últimos recados, Matheus. O podcast, é óbvio que é a nossa porta de comunicação aqui com vocês, mas o Purricast tem a maratona que a gente comentou aqui, tem as nossas mentorias, tem palestras, tem várias outras atividades. Então, o site oficial é purricast.dev. Lá você encontra todas as informações, nossos LinkedIns, para conectar com a gente, tudo. Então, não deixa de entrar lá. E... Pois é, meu amigo, para não perder o costume, te vejo no próximo episódio. Até o próximo, então. Valeu, André. Valeu, gente. Obrigado, André. Valeu. Tchau. Para mais informações, acesse purricast.dev. Este podcast é uma produção independente e não representa a opinião de nenhuma empresa.